turminha, bora lá começar a nossa aula de português de hoje? Nós faremos as páginas 61 e 62. E na aula passada, nós vimos que o som das vogais, o som pode ser diferente dependendo ali da palavra, né? Então, há momentos em que uma vogal aparece de forma forte e em outros momentos de forma fraca, né? Então, dependendo aí da palavra e de alguns fatores que nós aprenderemos. Então, na aula passada, nós vimos que a palavra menina, a gente fala esse A forte, né? Aberto. E tucano, ó, perceba que eu quase fechei a boca. Tucano. Então, é um som nasal, é um som mais fraco, tá bom? Então, agora nós vamos analisar também mais duas palavras, né, quanto ao uso das vogais, né, e como que elas aparecem aí na palavra, de forma forte ou de forma nasalada, fechada, ok? Então, a primeira palavra que nós vamos analisar, que apareceu lá no texto, né, que fala sobre a amizade da Maria Flor e do Gino, é a palavra encantada, né, ela ficou encantada com o voo do pássaro. E essa palavra encantada aparece a letra A, certo? Quantas vezes que aparece a letra A? Você vai responder a perguntinha da letra A, que pergunta quantas vezes a letra A aparece nessa palavra. E na letra B, está perguntando se em todas as vezes que aparece a letra A, tem o mesmo som. Então, a letra A que aparece aí nessa palavra, né? Ela aparece algumas vezes que você contou aí. E todas as vezes, essa letra A, ela foi pronunciada da mesma forma, na mesma intensidade. Então, todas elas são fortes ou todas elas são fracas. Então, elas são iguais? Responda aí. Lá no número 5, está dizendo que uma das formas de nasalizar, ou seja, de tornar uma vogal nasal, uma vogal mais fraca, é usar o M ou o N depois dela. E aqui nós temos algumas palavras e vocês farão isso. Eu vou fazer só a primeira para vocês terem como exemplo, tá? Então, olha só. Aqui na palavra nuca, ó, nuca. Se eu colocar o N aqui depois dessa vogal do U, o nuca vira nunca. Então, o N, ele dá uma esticadinha aí na vogal U e torna ela mais fraca. Então, fica nunca, certo? O mesmo você vai fazer com as outras palavras. Agora, nós vamos analisar a palavra maçã, ok? A palavra maçã. E quantas vezes a letra A aparece? Pensem aí, fácil, né? Na letra B, em todas as vezes em que aparece, o som da letra A é igual. Então, essas duas letrinhas A, você pronuncia da mesma forma, na mesma intensidade? As duas são ou fraca ou forte para serem iguais? Ou não, elas são diferentes? Tem um A forte e um A fraco. O que você acha? Ó, maçã. Prestem atenção que no A forte a gente abre a boca, ó, maçã. E quando o A é fraco, a gente fecha a boca, né? A boca fica um pouco mais fechadinha, certo? E na letra C, o A com som nasal, tem M ou N depois dele? Então, nós vimos que a gente pode usar o N ou o M, né, para nasalizar, para tornar uma vogal mais fraca, né, mais nasal. Mas nesse caso da palavra maçã, né, o A que é nasal, ele é nasal porque ele está antes do M ou do N? Então, preste atenção, o A que é mais fraquinho aqui, ele está antes de letrinha M ou N? Ou ele é nasal, né? Ele é fraquinho por uma outra razão? Pense aí, o que você acha? Na letra D, o que você acha que provocou o som nasal na letra A? Então, por que esse som dessa letrinha nasal, do A nasal, por que ele é fraco? Tem uma razão. Lá no quadrinho roxo, está falando do tio. Então, o tio, ele é um acento gráfico que ele é colocado em cima das vogais A e O, para indicar o som nasal dessas letras, ou seja, o ar deverá sair ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz, como acontece ao pronunciar as palavras não, mão, balão,
coração. Então, gente, repitam essas palavras: mão, não, balão. Vocês conseguem perceber uma vibração aqui nessa região aqui da sua face, do nariz? Ó, mão, coração, sabão, balão. Então tem uma vibração, né? Então, porque quando a gente pronuncia essas palavras, o som, ele sai tanto o ar, né? Sai tanto pela boca quanto pelo nariz e ocorre essa vibração, ok? E esse sinal gráfico, que é o til, ele é usado em cima das vogais justamente para torná-las nasais, para torná-las fracas, né? Mais pronunciadas dessa maneira abafada, certo? Então agora eu vou dar um tempo, vocês vão fazer essas atividades e na volta eu faço a correção, ok? Prontos para correção, turminha? Então lá na palavra encantada, quantas vezes a letra A aparece? Então, ó, 1, 2, 3, certo? Então, você colocou 3 vezes. Certo? E em todas as vezes que aparece a letra A tem o mesmo som? Não. Olha só. Cão. Falei fraco, né? Tá. Aí eu abri a boca, falei forte. Dá. Dá. Então esse A aqui, ele é fraco. E observe que ele é fraquinho, olha, porque a letra N vem depois. E a letra N, olha, tá dando uma esticadinha nessa vogal. Então ela está enfraquecendo o som dela. Então, encam. Então percebam como o N dá uma esticada no som dessa vogal e ela fica fraca. Então você escreveu que não, né? Pronto? Agora você usou a letra M ou N para tornar a vogal nasal. Então aqui, ó, nuca virou nunca, pote virou ponte. Preste atenção como eu abro mais a boca quando eu falo pote do que ponte. Então aqui ficou ponte. Ó, mata, ó, eu abri a boca, mata e manta. Ok? Tapa, ó, tapa, falei aberto. E tampa. Sobra e sombra. Ok? Certo? Primeiro ano, vocês observaram também que em algumas situações a gente usou o N e em outras o M. Sabe por quê? Porque na língua portuguesa há uma regra, ok? Então, olha só, nas palavras, o M, ele vem antes do P e do B, certo? Então, quando a palavra é P ou B, antes a gente coloca a letra M. Se aqui for outras consoantes, né, outras letras, aí aqui é N, ok? Então, olha só, isso vocês vão ver novamente mais pra frente, mas olha aqui, ó, na palavra nunca, aqui é o C, então não é nem P, nem B, então aqui eu usei N. Aqui é o T, não é nem P, nem B, então antes eu uso N também. Aqui é T, também não é nem P, nem B. Então, aqui eu uso N. Já aqui é P, ó, tampa. E antes do P, eu uso N. Tudo bem? E antes do B, eu uso o M também. Então, por isso que sombra é o N e não o N. Porque antes de P e B, eu só posso usar o M. Para todas as outras consoantes, eu uso N, sempre o N. Mas quando é P ou B, eu uso M. Nós vamos ver isso novamente mais pra frente, mas é uma regrinha da nossa língua portuguesa.
e logo vocês vão assimilar isso, ok? Primeiro ano. Agora faltou a página 62, vamos lá. E a palavra é maçã. Maçã. Quantas vezes a letra A apareceu nela, hein? 2. Em todas as vezes que aparece, o som da letra é igual? Não. Por quê? Porque aqui, ó, primeiro ela é forte, né? Ma é aberto e o san é fraco, né? E na letra C, o A com o som nasal tem M ou N depois dele? Então nós vimos, né, que quando é usado o M ou N depois de uma vogal, essa vogal fica mais fraca. Mas não é o que aconteceu nessa situação. Porque o A fraquinho aqui, olha, o A nasal, que é o A, né, o maçã, o A, ele não tem nem M nem N depois dele. Sabe por que ele é fraco? Porque ele tem esse sinal gráfico que é o til. E o til torna as vogais nasaladas, né? Então, por isso, não é pelo uso do M nem do N, e sim pelo uso do til, ok? Então, você colocou que não, né? Nenhum. Na letra D, o que você acha que provocou o som nasal da letra A? O uso do til, não é? O uso do til. Certo? Então, primeiro ano, nossa aula fica por aqui. Amanhã a gente se encontra de novo. Um beijo. Tchau, tchau para vocês.